Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras, promovido pela nossa Associação Brasileira de Doenças Genéticas. Hoje, a nossa conversa tem uma relevância especial, pois estamos em outubro, o mês de conscientização da doença de Niemann-Pick. Essa data é fundamental para aumentar a visibilidade e a compreensão sobre a condição rara que afeta tantas famílias ao redor do mundo. Eu, como você já conhece, sou o Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofia Muscular e pai de uma criança com uma condição rara. Hoje será um prazer conduzir essa conversa e conhecer mais sobre a experiência, sobre a vivência, sobre o dia a dia das pessoas com esse diagnóstico, o diagnóstico de Niemann-Pick. Temos a honra de receber aqui nesse nosso bate-papo, e eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso, tanto você que nos acompanha pelo YouTube, como pelo Spotify, ou qualquer outra plataforma da CDG Brasil, você vai acrescentar conhecimento, e acrescentando conhecimento, você sabe que vai ser gerado qualidade de vida para todos nós. Então, nós temos a honra de receber Maíra Santos Marques. Ela é segunda secretária da Associação de Niemann-Pick e Bartem Brasil, a ANPB, que nos trará, ela vai trazer um olhar pessoal e profissional sobre a sua trajetória, como mãe de 2 filhas com o diagnóstico e como representante de uma associação ativa na luta pelos direitos dessa família. Então, você já está vendo que a nossa conversa hoje vai ser bastante interessante. A gente já tem aqui algumas perguntas que lançaram para nós, mas você também pode estar escrevendo aí nos comentários, curtindo, compartilhando essa nossa conversa, para que as pessoas possam conhecer mais. Talvez você não tenha aí alguém diagnosticado na família, mas pode conhecer alguém, ou compartilhando você vai trazer entendimento para alguma pessoa. Mas antes de começar, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores sociais, que faz parte desse nosso programa, que esse programa ele está sendo realizado porque eles abraçaram a nossa causa. E eu estou falando da Onália, da Takeda, da PTC Therapeutics e da FEDAM. Eles nos apoiam para essa nossa jornada de conscientização e apoio às comunidades de pacientes raros. Então, antes de chamar aqui a nossa convidada, eu quero trazer aqui uma apresentação, uma breve apresentação dela, para você entender e compreender como nós estaremos diante dessa nossa conversa maravilhosa. Maíra é mãe de 2 meninas, ambas diagnosticadas com a doença de Niemann-Pick, sendo uma de 8 anos e outra de 6. Hoje, ela é uma voz ativa na luta por conscientização e suporte às famílias através de atuação como segunda secretária da associação. A sua dedicação e força de vontade têm sido fundamentais para a promoção de políticas públicas e melhoria da qualidade de vida para quem convive com essa condição. Maíra, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexões Raras. Eu já quero aqui ouvir de você qual a sua expectativa para a nossa conversa, e aí eu tenho certeza que iremos muito aprender sobre esse diagnóstico e saber como lidar com essa situação, porque nós sempre gostamos de falar que existe vida, sim, pós-diagnóstico. Com você, Maíra. Com certeza. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada por participar desse tipo de discussão, porque é muito importante, né, a gente ter esse tipo de visibilidade, porque eu sei, isso eu falo por experiência própria, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei um pouco perdida, né, em se tratando de doença rara, a gente quase não ouve falar de sintomas, de como vai ser o futuro, é sempre incerto, e a gente sempre vai recorrer ao Google, né, ao velho e querido Google, e nem sempre é o certo a se fazer, né. E aí até você encontrar pacientes na mesma situação, né, e tentar buscar aí algumas informações, é doloroso, né, é doloroso para nós que somos pais e mães de crianças ou filhos com doença rara. Então esse tipo de conversa é extremamente importante, porque ela chega, né, ela chega para as pessoas que precisam saber, e elas chegam de uma forma acolhedora. Então eu fico honrada de poder participar, agradeço o convite, e eu espero que a gente consiga, enriquecer a nossa conversa e ajudar muitas famílias, alcançar muitas famílias com o que a gente vai tratar aqui. Obrigada, Para viu. nós é uma honra recebê-la aqui, porque realmente a gente tem muito a aprender e também trazer para quem está nos assistindo ou nos ouvindo qualidade de vida. Porque, como você mesmo disse, às vezes, na realidade, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente começa, não sabe o que fazer e corre para todo lugar e É. acaba ouvindo e lendo coisas que não são muito agradáveis.
E tendo esse tipo de informação e pessoas como você, aí facilita a nossa vida, até para que outras pessoas com o mesmo diagnóstico possam encontrar um norte. E aí mandaram para nós aqui algumas perguntas que a gente vai lançar aqui. A primeira pergunta já diz assim, Maíra: para aqueles que ainda não estão familiarizados, você poderia nos explicar o que é o diagnóstico de Niemann-Pick e quais são os principais sintomas que suas filhas apresentam no dia a dia? Sim, com certeza. Só de maneira esclarecedora, hoje a doença de Niemann-Pick, ela existem são 3 tipos, tá. Então a gente tem tipo A, B e C. Eu vou falar do tipo B, que é a condição que as minhas filhas foram diagnosticadas, tá. Então mas o tipo A e o tipo C são outros sintomas, tá, e outras condições que o paciente tem. A doença de Niemann-Pick do tipo B é uma deficiência da enzima esfingomielinase, né, que o paciente nasce. É genético também, é raro, é trazido de pai para filho, e aí os principais sintomas são que é um acúmulo de lipídios em tecidos, né. Então todo esse lipídio que são gorduras, eles são acumulados no corpo. Aonde? Nos órgãos. Então fígado, baço, pulmão, enfim, vários tipos de acúmulos que vão acontecendo, cada paciente é de um jeito, só que isso acaba, decorrendo de algumas outras, sequelas, né, vamos dizer assim. Então impede o crescimento, porque a criança fica com a barriga um pouco globosa, então atrapalha na evolução motora, né. Não tem questão neurológica, pelo menos as minhas filhas não tiveram, mas tem toda essa questão de mobilidade, né, problemas hepáticos, né, pode causar problemas pulmonares, porque essa gordura fica acumulada, nos tecidos, nos órgãos, porque o corpo não consegue eliminar, ele não faz o metabolismo correto. Essa doença ela é conhecida, faz parte do grupo da doença de depósito que chama. A doença de depósito, existem outras, né, mas é exatamente por esse motivo, porque ela deposita aquilo que deveria ser eliminado. Então o corpo deposita e acumula aquilo que na verdade deveria ser acumulado, trazendo consequências, graves, inclusive, para os pacientes. Para a sua realidade, né? Assim, quando foi que tudo começou? Você poderia descrever aqui para nós a sua experiência do diagnóstico, de como começou, quando você foi abordado, como é que você descobriu? Eu sei que a gente deu uma estudada sobre a sua condição, sobre a sua vida, e percebeu que também na sua primeira filha teve uma questão da questão da prematuridade, algumas coisas assim. Conta para a gente como foi o começo, como foi receber o diagnóstico e como é lidar com essa situação. Sim. Pra mim foi extremamente difícil, foi bem doloroso, bem complicado, e, assim, eu volto a falar e frisar bem sobre isso, porque eu não quero que outras pessoas usem isso como um diagnóstico prévio, se de repente elas estão passando pela mesma situação, né, e acabam se identificando. Porque, como eu disse e vou dizer sempre isso, cada paciente é de um jeito, e aí eu vou exemplificar bem, porque dentro da minha casa é o que acontece, eu tenho 2 crianças, as 2 diagnosticadas com a mesma doença, porém completamente diferente, os sintomas, e eu vou contar porque e aí vocês vão ver que não tem como a gente usar como referência, né, outros pacientes exatamente por conta disso. Eu descobri a doença quando a minha primeira filha nasceu, ela nasceu prematura extrema, né, com 26 semanas, e aí ela era uma paciente, bem complicada, teve diversas intercorrências durante a internação, ficamos na UTI do nascimento até os 8 meses dela, tá. Então foi um período, assim, bem complicado, ela teve diversas infecções, tinha diversas, paradas, então assim, muita coisa, já tinha o abdômen grande, mas ela era sempre relacionado com a questão da prematuridade, né, então os médicos sempre diziam que ela era prematura. Mas, né, eu fiquei até os 8 meses já não é mais uma criança prematura, mas ela já era tratada dessa forma. Depois nós tivemos alta, mas nunca saímos de fato do hospital. A gente passava 3 dias em casa e voltava para o hospital, e aí ficava 2 meses internada novamente. E aí ela apresentava muitos problemas respiratórios, o quadro era sempre de problema respiratório. E aí ela foi diagnosticada como bebê chiador, que, né, a gente sabe hoje muitas crianças aqui em São Paulo, principalmente, que é uma cidade muito poluída, a gente tem muitas crianças que até os 2 anos de idade possuem, têm chiado, né, essas coisas de crise, e aí é diagnosticada como bebê chiador.
que isso depois passa, né? E a Alana, a mais velha, foi diagnosticada dessa forma. Só que assim, as internações eram muito frequentes, né? O quadro era sempre muito grave e ninguém conseguia me dar respostas. E eu sempre falava, né, gente, mas a barriga dela é grande, né? Eu não acho isso normal. E aí íamos em todos os tipos de médicos que vocês possam imaginar e ninguém descobria nada. Até que em uma das internações, um pouco antes da pandemia, ela estava na UTI, inclusive, recebemos a visita de uma médica, né, de um hospital infantil aqui em São Paulo, que é referência, inclusive, pediátrica. Ela me deu esse alerta: olha, mãe, a gente precisa investigar, porque a Alana tem características de uma doença rara, né? E como que ela teve esse start? Porque ela já tinha tido contato com pacientes com a mesma doença, né? Na verdade, uma criança, inclusive. E aí ela percebeu que os indícios, né, que até as características físicas eram bem parecidas. Só que aí veio a pandemia, né, clínicas fechadas, não conseguimos fazer os exames necessários, e aí depois a gente conseguiu fazer, e aí veio o diagnóstico de Niemann-Pick, através de um exame genético e o exame específico da deficiência da enzima que eu falei no começo. E consequentemente, né, nesse meio período dessas internações, eu acabei engravidando novamente. A minha segunda filha nasceu no tempo certo, com um peso até relativamente alto, saudável, sem problema algum, nunca teve problema respiratório, nunca teve absolutamente nada. Porém, por ser uma doença genética, né, os médicos me instruíram a realizar o exame nela também. E aí eu fiz o mesmo exame genético nela. E aí veio o diagnóstico também da Rafaela, que é a minha segunda filha. Então, só para vocês entenderem a diferença, uma criança completamente problemática, né, com muitos sintomas, assim, considerada bem delicada em relação a isso, e outra criança completamente normal. Então, foi assim que eu descobri o diagnóstico das duas, diferentes, né, mas, foi dessa forma. Me diga uma coisa, Maíra, como é o dia a dia? Quais são como os desafios? Quais são os maiores desafios, já que você tem falado aí para nós, que são, embora o mesmo diagnóstico, duas situações diferentes, a gente sabe nesse mundo de raros que, embora, como você falou, né, embora tenha o mesmo diagnóstico, a gente sabe que cada indivíduo reage diferente. No meu caso aqui, nós temos o nosso filho é distrofia muscular de Duchenne, mas mesmo na distrofia muscular de Duchenne, tem 79 exos que cada um trabalha de uma forma diferente. Sim. E aí, a pergunta que eu te faço, quais são os maiores desafios que você tem enfrentado? Como é o dia a dia? Como é essa questão ainda de idas ao hospital? Como é que, para que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui possam entender e compreender? O maior desafio que eu tenho hoje é exatamente as idas aos hospitais, né. Hoje as 2 estão estáveis, graças a Deus, a Lana não teve mais questões respiratórias, né, ela tem hoje, na verdade esse ano já tivemos 2 internações, da Alana, da mais velha, por conta de laringite, né. E a maior dificuldade hoje é exatamente isso. O que que acontece? Quando a gente vai ao hospital, a gente tem que informar que o paciente tem essa condição rara, né? Só que nem sempre os médicos estão preparados para entender o que é. Então, você já chega na consulta, né, ou na emergência, que seja, explicando. E aí eles sempre perguntam, mas o que, que é essa doença? E aí você fala de maneira resumida, né, obviamente, o que é. E eles falam, tudo bem, só que o que acontece? No caso da Lana, por exemplo, esse ano eu já tive 2 internações, a última internação inclusive faz 3 dias que nós tivemos alta, por conta de laringite. E aí a minha pergunta é a seguinte, que os médicos não conseguem me responder, e eu como mãe que tenho que sempre ir atrás. Essa laringite que vem trazendo, internações recorrentes, ela é por conta da doença? Né, ou não, ou é por conta de, sei lá, outros fatores não relacionados à doença rara, sabe. Então é bem complicado, porque a gente de repente fica meio assustado, né, será que a doença está tendo uma evolução e eu tenho que me atentar aqui, marcar geneticista, já marcar outro médico e outro, e outro, e outro, que seja mais, direcionado pra doença rara, né, para esse tipo de doença. A gente sabe que não existem médicos especialistas, assim, em qualquer esquina, né, e quando eu falo médicos especialistas, não são médicos especialistas em doença rara, são médicos especialistas naquela doença rara,
porque o seu filho tem uma doença rara e a minha filha tem outra doença rara, completamente diferente. Então, aonde está esse médico? Então, assim, eu preciso o que que eu preciso buscar? Eu preciso buscar alguém que saiba de Niemann-Pick para tentar me ajudar a entender se as laringites da minha filha são em decorrência da doença ou não. Eu vou submetê-la a exames invasivos só para ter a certeza de que é uma questão, uma condição comum que qualquer criança na idade dela poderia ter. Então, hoje são essas minhas maiores dificuldades, sabe? A minha filha mais nova, né, não tem, sintomas, não tem problemas, tem só um pouco a barriga grande que atrapalha um pouco a mobilidade dela, mas nada aparente, né, mas a mesma situação, temos que sempre, né, eu tenho médicos que entendem da doença, mas que não são especialistas, mas entendem da doença. Então eu tenho que fazer acompanhamento hepático, eu tenho que fazer acompanhamento de pulmão, e eu tenho que sempre, ver se a doença está evoluindo. Mas tendo sempre em mente que não são profissionais especialistas naquela doença, né. Então, hoje, eu não sei se você passa pelo mesmo que eu, mas hoje é o maior problema que eu tenho. Gente, é uma tarefa difícil, né? A gente percebe, até mesmo quando nós descobrimos o diagnóstico, embora nós provocássemos o pediatra, ele nunca tinha ouvido falar nem da condição, né? Então, às vezes a gente se depara nesse mundo assim, se o médico que estuda para isso não conhece, imagina a gente. E a gente acaba se tornando especialista naquela condição, e o que a gente às vezes precisa é de alguém que possa pelo menos escutar para a gente explicar, né? Porque às vezes a gente não encontra profissionais dispostos a ouvir aqueles que entendem o dia a dia. Mas graças a Deus isso aí está mudando e a gente tem visto que a gente tem alcançado alguns êxitos, alguma coisa. Mas Sim. aproveitando esse gancho, diante dos seus desafios, diante da sua situação, a gente percebe que isso lhe fez entrar na causa, né? Já que a gente encontra dificuldade em especialistas, já que a gente encontra dificuldade em pessoas direcionadas para esses diagnósticos raros e especificamente na condição das suas filhas, isso fez você partir para uma luta, né? Fez você partir para um desafio. E a gente vê que você é uma pessoa atuante na questão da associação, você participa diariamente. Eu sei que foi por conta das filhas, mas o que gerou, né? O que gerou em você essa vontade de ser mais ativa, participar, se envolver, apoiar outras famílias? Como é que tem sido essa sua caminhada junto à associação? Com certeza o meu interesse despertou por conta, né, do que eu passei, da minha experiência pessoal, embora eu acho que todo ser humano, não só pai e mãe com filho de doença rara ou que tenha alguma parente na família, eu acho que todo mundo a gente já tem essa questão, de querer ajudar, de abraçar algumas causas, né, então, às vezes fazer uma doação, nós como seres humanos, já naturalmente somos assim, solidários, né, essa é a palavra. Mas claro que a minha experiência pessoal me ajudou a buscar, né, a querer ser mais ativa nisso, justamente pelo que eu passei, que eu falei lá no começo. Quando eu recebi o diagnóstico foi sem chão, né, pra mim, porque o que eu ouvi de 3 médicos foram as mesmas palavras: "Não vão sobreviver, vão viver no máximo até os 4 anos, e não tem nada que possa ser feito". Você como pai, como mãe, ouvir isso é desolador, né. Então e eu que havia passado quase 2 anos na UTI com a minha filha, lutando pela vida dela, ouvir isso depois de que ela morreria, para mim foi mais desolador ainda. E ainda pensar que eu teria outra filha também. Então, assim, isso na minha cabeça foi um caos, né, eu simplesmente me ajoelhei no chão e chorei e me questionei o porquê. E aí entrei no Google, obviamente, como todo mundo faz, porque Niemann-Pick, nada de Niemann-Pick, não se achava nada, nada, e vi que realmente as únicas coisas que existiam era exatamente isso, doença grave e tal, não tem sobrevida, então foi desesperador para mim. Só depois, né, com muita pesquisa que eu fiz, né, eu cheguei numa associação de Londres, né, que são, na verdade é um grupo de pessoas que tem, no Facebook, da doença de Niemann-Pick B, são em torno de 200 pessoas nesse grupo, eh, completamente formado por pacientes de Niemann-Pick do tipo B, e aí eu, né, deixei o meu relato lá, expliquei o que estava acontecendo, pedi ajuda, informações, e aí esse post eu tenho até salvo inclusive,
Às vezes eu até compartilho com o pessoal da associação, porque no momento que eu postei as fotos das minhas filhas e coloquei o meu relato, eu recebi mais de 100 comentários de pacientes, todos eles de pacientes, não de pessoas que conheciam, mas de pessoas com Niemann-Pick do tipo B. E todos esses pacientes com 40 anos ou mais, me dizendo a mesma coisa: "Se acalme, as suas filhas não vão morrer, eu estou aqui, eu estou viva, você está me vendo? Vai ser o mesmo com as suas filhas, vai dar tudo certo, elas não vão morrer, não é assim, falta informação, fica tranquila, nós vamos te ajudar". Então isso para mim foi, você imagina como eu me senti, né, de uma notícia de que eu não teria mais minhas filhas, não, vou ter, as minhas filhas vão viver normal, né. Então foi assim enxugou minhas lágrimas, né, eu revivi praticamente. E isso para mim foi de uma importância tão grande que eu falei: "Eu preciso fazer isso também". Né, eu preciso, eu tenho essa necessidade. E aí foi por esse motivo que aí é lógico, depois eu cheguei na associação, né, da NPB, a gente foi, eu e as minhas filhas fomos convidadas a participar de um estudo da doença lá em Porto Alegre, então as informações vão se cruzando. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a associação, e aí em conversa fui convidada a participar, super aceitei, e sempre ajudo. Então, vira e mexe, sempre aparece uma mãe que me chama no WhatsApp: "Recebi o diagnóstico, o que que eu faço? Estou desesperada", e eu uso a mesma frase. A primeira frase que eu falo: "Fica calmo, seu filho não vai morrer, não vai morrer". Então, assim, é bem confortante, né, poder fazer parte disso. Maíra, relacionada aos tratamentos, relacionada às idas aos hospitais, ao dia a dia, né? Lançaram aqui uma pergunta para nós que diz o seguinte, ó. Como é que você acredita no que precisa melhorar no sistema de saúde brasileiro para garantir um diagnóstico mais rápido e tratamentos mais adequados ao diagnóstico de Niemann-Pick? Olha, hoje eu percebo, né, até por fazer parte da associação, que os diagnósticos estão sendo mais rápidos, né, eles estão sendo, inclusive, mais frequentes. A gente tem recebido muitas pessoas, né, com diagnóstico, até por conta da tecnologia, né. Então hoje a gente tem médicos com mais acesso à informação, né, equipamentos, eu não sei, de repente algumas doenças que precisam de alguma coisa específica. Então o diagnóstico, ele tem sido mais rápido. Mas lógico, não da maneira que ainda deve ser. Mas eu acredito que nos próximos anos isso vai ser muito mais eficaz. Então a gente tende a ter, assim, um aumento significativo de doenças raras, não só no Brasil como no mundo, por conta dessa evolução tecnológica. E aí, tratando sobre a questão do tratamento, como é o dia a dia, né? Elas têm uma série diária, elas são acompanhadas pela a equipe multidisciplinar. Como é um tratamento, como é as idas aos hospitais em relação ao diagnóstico? Elas são acompanhadas, né, não por uma equipe multidisciplinar, porque, no caso delas, né, o maior comprometimento é fígado, baço e pulmão, então eu passo com mais frequência no pneumologista e no gastro, né, no gastro, na hepatologista, que inclusive foi essa hepatologista que descobriu a doença. Então, hoje é esse acompanhamento que eu faço, para ver a evolução da função desses órgãos, né. No caso delas, elas não tomam nenhuma medicação para a doença no momento, já existe a medicação aprovada pela Anvisa, entrei com pedido de liminar, porque a gente sabe que é só assim que a gente consegue, né, foi concedido a liminar para que elas começassem a infusão, já na próxima semana, mas ontem eu recebi a notícia que o plano de saúde recorreu e eles conseguiram a suspensão da liminar que eu consegui. Então a gente tem também esse problema agora, né, que eu sei que não é o assunto a ser discutido aqui, mas que em breve, vai nos causar grandes problemas. Então, em questão da minha rotina, hoje é essa, né, a gente faz esses exames periódicos, direcionados a esses órgãos, mas infusão e tratamento ainda não por conta disso, né, desse problema que eu tive. Você falando aí a respeito do diagnóstico mais rápido, né, de uma aceleração, aumento de casos, pelo avanço da tecnologia, isso também se deve muito à participação efetiva das associações, né, que têm se lançado, divulgado, trabalhado.
tem gerado curiosidade em diversas pessoas. E você poderia trazer um pouco para nós qual é o dia a dia, o trabalho da associação em questão de comunicação, em questão de conscientização, o papel atuante, qual a importância para você em relação a essa questão de descoberta de diagnóstico, a de tratamento de vida, a qualidade. Você tocou aí o assunto onde você procurou lá em Londres, Inglaterra, longe, né, para trazer uma esperança para você. E hoje a gente já sabe que tem uma esperança bem pertinho aqui para os brasileiros. Você poderia falar um pouco sobre a associação e esse papel que ela tem empenhado? Sim, a associação ela faz um trabalho, incrível e é bastante empenhada em relação a isso. Então a gente tem o pessoal do marketing, né, a diretoria, eles são super engajados com outras associações, né, não só porque nós somos de Niemann-Pick Batem, mas tem as outras associações também, e aí a gente tem conexões, né, e a gente está sempre levando informações atuais, não só aqui do Brasil, como de fora. Então, sempre que tem uma medicação que é aprovada pelo FDA ou por algum órgão que seja de algum outro país, a gente informa, a gente faz post, a gente comemora, mesmo que não seja relacionado à nossa doença, mas a gente sabe o quanto é difícil. Então, a gente acaba abraçando a causa de toda doença rara que existe. Então, e utilizando isso como informação para as outras famílias. Então, a gente faz campanhas também, né, esse mês de conscientização de Niemann-Pick, mas quando tem outras conscientizações de outras doenças, a gente também faz, né, para que sempre a informação chegue, de maneira rápida para quem precisa. E já que você tocou nessa questão do mês de conscientização, quais são as atividades que estão sendo promovidas nesse mês pela associação? A gente tem feito um trabalho bem focado, nesse mês, por conta da doença de Niemann-Pick, na conscientização, né, dos sintomas, de como chegar a um diagnóstico mais preciso, né, em relação à equipe médica e tal, mas muito mais voltado agora para a questão de tratamento, né, envolvendo o poder judiciário, envolvendo o STF, que teve decisões recentes, assim, que nos deixaram, sem chão, né, e a gente sabe que isso lá na frente pode lá na frente não, já está nos causando, na verdade. Então a gente já está fazendo um movimento prévio, né, para que as famílias não sejam impactadas, nós, né, e todas as famílias que fazem parte da associação. Então a gente procura buscar toda a informação, né, a gente tem advogados na associação, né, informação chega muito rápido, então a gente compila aquilo que é mais importante e já conscientiza as famílias, para que não se desesperem, né, porque a gente não pode pensar só em diagnóstico, né, a gente tem que pensar no tratamento, em tudo que pode acontecer, né, para que não seja interrompido ou algo do tipo. Então a gente busca a informação já de maneira rápida e já passa ela de maneira mais confortável para os familiares, para que não haja desespero e para que a informação chegue de maneira certa, porque a gente sabe também que hoje a internet é incrível, né, a gente tem muita informação, mas às vezes a informação que chega é um pouco exagerada, né, e aí isso também pode causar um pouco, desespero para todo mundo. Então o nosso papel é fazer esse compilado de informação, a informação certa e qual é o nosso plano de ação em relação a isso. Essa é a palavra. Qual é o nosso plano de ação, para ajudar as famílias, né, Eu envolvidas vi aí nisso. que eu vi que foi tocado na questão da perspectiva de futuro, né? Existe alguma esperança? Existe uma boa notícia? Existe alguma novidade aí que você queira trazer para nós? Olha, a gente esse ano, a gente teve excelentes notícias, várias medicações sendo aprovadas, né, pelo FDA, que é o órgão que na verdade é lá dos Estados Unidos, né, mas em Londres também, nós temos uma pessoa de Londres no grupo, no nosso grupo da associação, que também nos ajuda com esse tipo de informação. Tivemos a medicação o ano passado de Niemann-Pick B aprovada também, então e esse ano tivemos 2 de Niemann-Pick C. Então, assim, foram notícias, assim, maravilhosas, né, porque a gente teve também o ano passado, não notícias não muito boas, né, em relação à medicação de Niemann-Pick C, mas esse ano, né, a gente teve essas aprovações aí, que nos trouxeram um pouco de esperança. Então é isso que a gente busca, sabe, são as aprovações para o tratamento. O que a gente quer é o paciente tratado, a gente não quer ninguém doente. Então, foi recente inclusive, e a gente comemorou muito sobre isso.
Que bom, né? Que bom saber dessas boas notícias, porque realmente isso traz uma motivação e traz a esperança para continuar nessa causa, né? Continuar lutando, buscando qualidade de vida e Sim, buscando também a possível cura, assim, é, diante dessas novas tecnologias. Me sim, diga uma coisa, assim, eu queria que agora a gente saísse um pouco dessa questão é, do diagnóstico em si, entre aspas, não é que a gente possa sair, mas e da questão técnica da associação. Queria que você pudesse descrever ou dar uma palavra para as mães ou para os familiares. A gente sabe muito que um diagnóstico raro, quando vem, ele vem para um indivíduo em si, mas que esse diagnóstico acaba sendo familiar. É muito difícil isolar o diagnóstico, porque muda toda a estrutura da família, muda toda a forma de pensar, a gente começa a trabalhar especificamente para isso. E aqui tem pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo pelas plataformas da CDG Brasil, e com certeza a sua palavra vai trazer um norte para elas. Então, eu queria que você trouxesse uma palavra para os familiares, para as mães, para os pais, para os próprios pacientes que vão descobrir ou que já descobriram, e nesse momento, talvez como você ou como algumas mães não tinham direcionamento, não tinham norte, talvez você pode até estar aqui informando para nós as redes sociais da associação, os meios de comunicação, o grupo de WhatsApp, mas uma palavra direcionada, de forma bem pessoal, direcionada para essas pessoas que estão entrando agora nesse mundo da descoberta do diagnóstico. sim, vamos lá. É um trabalho difícil, né, falar assim. Mas eu acho que o mais importante, que no meu caso, o que que acontece? A palavra raro, né, doença rara, ela já é forte por si só, né. Então quando você recebe esse tipo de diagnóstico, o seu filho tem uma doença rara, ou seu pai tem uma doença rara, ou você tem uma doença rara, ele já assusta logo de cara. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente recebe esse tipo de informação é o quê? Morte. É inerente ao ser humano pensar isso. Então, assim, por mais que você não queira, é isso que você vai pensar, não adianta. Então, assim, a palavra de conforto que eu quero trazer é a seguinte: não existe sentença de morte, né? Nem para doença rara, nem para nenhum outro tipo de doença, porque a gente não tem controle sobre isso. Não somos nós que decidimos, né? Então, por pior que seja o cenário, por mais grave que a pessoa se encontre naquele momento, né, que tenha recebido o diagnóstico ou que esteja na dúvida, né, sobre o diagnóstico, a minha palavra é essa: não existe sentença de morte, né? Existe o quê? Se acalmar, né, pôr os pés no chão e vamos analisar o que está acontecendo, vamos buscar informação. E a internet quando eu falo não é Google, né, tenta conversar com o seu médico, perguntar para ele: "Olha, você pode", né, para as pessoas que têm dificuldade de acesso à internet, "Você pode me ajudar para ver se tem algum tipo de associação de doenças raras que possa me ajudar, algum pe", hoje no Instagram a gente tem a Febra Raras que posta diariamente conteúdos, né, sobre doenças raras, todas elas inclusive. Então, sempre perguntar para o médico: "Você pode me ajudar, a encontrar algum tipo de associação, alguém que me dê o suporte?". Eu acho que essa a ação principal de início, né, e não pensar no pior, né, como sentença de morte. Ainda que o médico tenha te dito isso, que foi no meu caso que eu recebi, né, ainda que eu tenha recebido essa informação, não pensar dessa forma, que não é isso que vai acontecer. Pois é muito bom ouvir, é muito bom saber, porque quando, pelo menos no nosso caso, quando a gente descobriu o diagnóstico, a gente viu essas dificuldades, porque a gente se encontrou sozinho, né? A gente se encontrou diante de uma situação. E sabendo que existem associações, outras pessoas com o mesmo diagnóstico, pessoas que possam conversar, trazer essas orientações, mexer conosco de alguma forma, isso é muito agradável. A nossa conversa aqui ela passa muito rápido, né? A gente, é É, claro, que trazer uma informação a respeito desse tipo de assunto e teríamos assunto para conversar muito mais. Só que é justamente para despertar, é justamente para mexer com as pessoas para que elas venham procurar e compreender que existe sim vida pós-diagnóstico. com Então, certeza. Acho para que essa frase é essencial. Não existe sentença de morte, existe vida sim após o diagnóstico. então eu queria deixar com você as últimas palavras, considerações, né? Aquilo que a gente não tocou aqui, aquilo que a gente não conversou, que você acha que é importante tocar nesse assunto, falar. Eu queria deixar, não fazer a última pergunta, mas deixar esse momento para você, para trazer à tona aqui para nós aquilo que é importante falar, que a gente ainda não tocou.
Olha, na verdade, eu queria agradecer novamente, né, pelo convite. Eu acho que isso, como eu disse no começo, é fundamental, né, o nosso suporte, a nossa ajuda. Eu gostaria de me colocar à disposição, né, então estou nas redes sociais aí, pra quem quiser se conectar comigo. A associação, embora a associação seja direcionada para Niemann-Pick B, e Batten, não importa, a gente pode te auxiliar de qualquer forma, qualquer tipo de diagnóstico ou pré-diagnóstico que você tenha, ou que venha a surgir qualquer dúvida de direcionamento, jurídico. Eu falo jurídico porque se de repente já existe a medicação aprovada, e aí tem toda aquela questão de trâmite judicial que é necessário para fazer, para tomar medicação, a gente pode te auxiliar também. Então, as minhas considerações finais são essas, eu me ponho à disposição, né, 100%, seja lá para qual doença for, não só direcionada a Niemann-Pick do tipo B. Qualquer tipo de suporte que a família precise, ou somente dúvida, ou para conversar, desabafar, chorar também, que faz parte, eu me coloco à disposição. Pois deixa para nós aí as redes sociais, tanto as suas como a da associação. A minha rede social é Maíra com Y, underline Ma, é o meu Instagram pessoal. E a da associação é Niema, é que é um pouco difícil, acho que a gente vai ter que escrever depois, não sei se é possível escrever nos comentários, mas é Niemann-Pick, underline Batem, underline Brasil, é da associação. Show de bola. Nós queremos agradecer, nós aqui do programa Conexões Raras, queremos agradecer a sua participação, a vontade de você expressar para nós de uma forma muito maravilhosa, onde a gente compreendeu bem, entendeu bem a respeito desse diagnóstico. E só temos a agradecer, tanto a você como todos a vocês que nos acompanham aqui no nosso programa Conexões Raras, né? A gente chega ao fim de mais um episódio e fica aqui o nosso profundo agradecimento também àqueles que nos ajudam, né, a contribuir de uma forma maravilhosa para que esse programa, para que esse episódio de Conexões Raras aconteça. E a gente está falando dos nossos patrocinadores, dos nossos apoios sociais, que é a Naila, a PTC Therapeutics, a Takeda e a Fedran. Eles têm nos ajudado bastante para que nós possamos, divulgando, né? Divulgando esses diagnósticos raros, falando, entrevistando aqui tanto pacientes como familiares, como profissionais, e isso tem gerado uma qualidade de vida. Fica o nosso agradecimento aos nossos apoiadores sociais. E queremos convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, né? A da ACDG Brasil, @ACDG Brasil lá no Instagram e aqui no YouTube, como também no Spotify. É só você colocar a ACDG Brasil, que é a Associação Brasileira de Doenças Genéticas. Obrigado por você nos acompanhar e ficar aqui até esse final desse nosso bate-papo gostoso aqui sobre esse diagnóstico de Niemann-Pick. Então, que você possa nos ajudar a compartilhar esse conteúdo, a curtir, a comentar, porque isso você vai estar dando engajamento, e dando engajamento a gente vai espalhando cada vez mais essa questão da comunidade dos pacientes raros. Cada ato de conscientização é um passo para o futuro com mais inclusão e cuidado. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui conosco. Até o nosso próximo episódio e que Deus abençoe a sua vida, porque existe sim vida pós-diagnóstico. Até mais. Tchau, tchau.